Existe uma força no universo que é invisível, mas poderosa. Um ser que é a própria essência de Deus, mas que atua de forma tão sutil que muitos o confundem com uma mera ideia ou uma energia. Ele estava lá, antes que o tempo existisse, pairando sobre o caos primordial. Ele sussurrou a vida no primeiro homem e soprou o destino em profetas e reis. Ele desceu como fogo, uniu a humanidade e continua a operar milagres silenciosos e estrondosos até hoje. Ele é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Muitas pessoas pensam no Espírito Santo apenas como um evento de Pentecostes, mas a sua história é uma saga que abrange a eternidade. Neste vídeo, vamos mergulhar na história completa e fascinante do Espírito Santo, a força invisível que moldou o universo, inspirou a Bíblia e continua a transformar vidas. Prepare-se para uma jornada desde a Gênesis até os dias de hoje, desvendando o poder e a presença do Espírito de Deus de uma forma que você nunca viu. O Espírito no Antigo Testamento. O fôlego e a força de Deus. A história do Espírito Santo começa, literalmente, no início de todas as coisas. O primeiro capítulo da Bíblia nos apresenta essa força ativa. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria a face do abismo. E então, uma frase poderosa surge. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Termo hebraico para espírito é ruach, que pode significar fôlego, vento ou espírito. O ruach de Deus não era apenas uma presença passiva. Ele era o agente criativo, o sopro divino que estava ali, pairando, preparando o palco para o comando de Deus de haja luz. A criação não foi um ato frio e mecânico, mas um evento dinâmico, no qual o Espírito Santo foi o ativador, a força que deu forma à matéria, que trouxe o cosmos à existência. Habitando e capacitando os escolhidos no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente nas pessoas. Em vez disso, ele vinha sobre indivíduos específicos, para tarefas e propósitos específicos. Ele era a fonte de habilidade, sabedoria e poder sobrenatural para a execução da vontade de Deus na terra. Habilidade e sabedoria. O primeiro a ser explicitamente cheio do Espírito de Deus é Bezalel, o artesão escolhido para construir o tabernáculo. Deus disse sobre ele: enchi-o do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o ofício. Êxodo 31:3. O Espírito Santo não é apenas para o púlpito ou para o campo de batalha. Ele capacita artistas, construtores, músicos e criadores, infundindo-lhes uma genialidade divina para a glória de Deus, força e liderança. A história de Israel está repleta de homens e mulheres que foram empoderados pelo Espírito para liderar e libertar. Juízes como Gideão e Sansão receberam o Espírito com um poder esmagador. Em Sansão, o Espírito veio com uma força sobre-humana que o permitiu realizar feitos extraordinários, como despedaçar um leão e matar 1000 homens com a queixada de um jumento. Mas essa força era temporária e vinculada à fidelidade de Sansão. Reis e profetas. Reis como Saul e Davi receberam uma unção do Espírito para governar. No caso de Saul, o Espírito o encheu para um propósito de liderança, mas depois o abandonou quando ele desobedeceu a Deus, sendo substituído por um espírito maligno. Já em Davi, o Espírito o acompanhou de forma permanente, e o rei orou para que Deus nunca o retirasse dele. Mas foi nos profetas que o Espírito se manifestou com mais intensidade. O ruach de Deus os transportava, lhes dava visões e lhes falava as palavras exatas de Deus para a nação. A visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos é o exemplo mais vívido. O Espírito o transportou para um vale cheio de ossos secos, e Deus lhe perguntou se aqueles ossos poderiam viver. Ao profetizar,
Sob a ordem de Deus, o Espírito entrou nos ossos, eles se juntaram, se cobriram de carne e pele, e um grande exército se levantou. Essa não era apenas uma visão. Era uma demonstração do poder vivificador do Espírito. A promessa de uma nova era ao Antigo Testamento, com suas manifestações temporárias e limitadas do Espírito, termina com uma promessa que gerou uma expectativa imensa. Profetas como Joel, Jeremias e Ezequiel previram um tempo em que o Espírito de Deus não seria mais apenas para líderes ou profetas selecionados, mas seria derramado sobre toda a carne. Jeremias 31:33 fala de uma nova aliança onde a lei de Deus seria escrita nos corações do povo. E Ezequiel 36:27 profetiza: Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os cumprais. Essa era a promessa de uma nova era, de uma transformação interna e permanente que só o Espírito poderia realizar. O Espírito no Evangelho, o agente da encarnação e o companheiro de Jesus. Os 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento foram rompidos com o sussurro do Espírito. O Espírito Santo foi o agente ativo em cada momento crucial da vida de Jesus. O agente da encarnação, quando o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, ele não disse que ela conceberia por uma força mágica, mas pela ação direta da Trindade. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. A encarnação de Deus na pessoa de Jesus não foi um ato místico. Foi a obra direta do Espírito Santo, uma manifestação do poder de Deus que tornou o impossível possível. O nascimento de Jesus não foi apenas o cumprimento de uma profecia, mas a obra-prima do Espírito Santo. O companheiro constante de Jesus, do nascimento à ressurreição, Jesus foi o homem-Deus que operou em total dependência do Espírito. A vida de Jesus foi o exemplo perfeito da vida cheia do Espírito, a qual ele prometeu que seus seguidores também viveriam. O batismo. Jesus foi ungido pelo Espírito no seu batismo, onde o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma de uma pomba. Essa unção não foi apenas simbólica. Ela foi o sinal público de que Jesus estava sendo comissionado para a sua missão. A tentação. Logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para enfrentar o diabo e saiu de lá no poder do Espírito. Lucas 4:14. O Espírito o fortaleceu para resistir à tentação e o guiou em toda a sua vida terrena. Milagres e ensino. Todos os milagres de Jesus, curar os cegos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, foram realizados pelo poder do Espírito Santo. Ele mesmo disse: Se eu pelo dedo de Deus expulso os demônios, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 11:20. O dedo de Deus aqui é uma referência direta ao Espírito. Pentecostes. O ponto de virada e o nascimento da Igreja. O maior e mais dramático ato do Espírito Santo na história da humanidade aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus, na festa judaica de Pentecostes. Jesus havia prometido que não deixaria seus discípulos órfãos. Ele havia dito: Vós, na verdade, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1:5. E eles esperaram. A descida como fogo e vento em uma casa em Jerusalém, cerca de 120 discípulos estavam reunidos. De repente, um som vindo do céu, como de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa. Em seguida, algo ainda mais espetacular. Línguas repartidas, como que de fogo, pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que havia acontecido?
A promessa do Antigo Testamento se cumpriu de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. O Espírito Santo não estava mais vindo sobre alguns, mas estava derramado sobre todos os que creram. Ele veio para habitar dentro de cada um, para capacitar, para guiar e para transformar. O poder da capacitação, o resultado imediato, foi uma explosão de poder. Pedro, que antes havia negado Jesus por medo, levantou-se e pregou um sermão com uma ousadia e um poder tão grandes que 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas naquele mesmo dia. A igreja, que era apenas um pequeno grupo de seguidores assustados, nasceu em um único dia, impulsionada pelo poder do Espírito. A partir de então, o livro de Atos se torna a história do Espírito Santo operando através da igreja. O Espírito guiou os missionários, abriu portas, fechou outras, revelou o Evangelho aos gentios e deu à igreja poder para curar os doentes e expulsar demônios. A igreja primitiva não era uma organização humana. Ela era um corpo vivo, animado e dirigido pelo Espírito de Deus. 4. O Espírito na história da igreja. Do Sínodo de Nicéia aos avivamentos. A história do Espírito Santo não parou em Atos. Ele continuou a ser a força motriz por trás de todos os grandes movimentos e momentos de renovação na história da Igreja, consolidando a doutrina. Os primeiros séculos da Igreja foram marcados por debates teológicos intensos. O Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade ou era apenas uma força impessoal? O credo niceno-constantinopolitano, no século IV, finalmente consolidou a doutrina da divindade do Espírito, afirmando que ele é o Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Essa decisão moldou a fé cristã por mais de 1.500 anos. Os avivamentos e a presença viva. A história dos avivamentos é a história do Espírito Santo. Em cada era, quando a igreja se tornava fria ou estagnada, o Espírito vinha para trazer fogo e renovação. A Reforma Protestante. Embora focada na justificação pela fé, a Reforma de Lutero foi impulsionada pela convicção de que o Espírito Santo ilumina a mente para entender a palavra de Deus e a regenera para crer. O Grande Despertar. No século XVIII, figuras como Jonathan Edwards e John Wesley foram usados pelo Espírito Santo para reacender a fé nas colônias americanas e na Inglaterra, levando a conversões em massa e a uma paixão renovada pela oração. Movimento de santidade. No século XIX, o Espírito Santo moveu o coração de muitos a buscarem uma vida de santidade e aprofundamento na fé. O movimento pentecostal e carismático. No século XX, o Espírito Santo se manifestou de uma forma que poucas gerações haviam presenciado. O avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906, é considerado o marco inicial do movimento pentecostal. Nele, as pessoas experimentaram os mesmos fenômenos de Pentecostes: o falar em línguas, a cura divina e a profecia. Esse movimento, muitas vezes ridicularizado, se espalhou como um incêndio, tornando-se uma das maiores forças no cristianismo global. O movimento carismático, que surgiu nas igrejas protestantes históricas e na Igreja Católica, expandiu a experiência pentecostal, reafirmando que os dons do Espírito não haviam cessado, mas estavam disponíveis a todos os crentes, em todas as denominações. O papel do Espírito na vida do crente. O Espírito Santo não é uma força do passado. Ele continua ativo hoje, e a Bíblia nos ensina qual é o seu papel na vida de cada crente. Convencer do pecado. É o Espírito que nos convence do nosso pecado e nos leva ao arrependimento, nos conduzindo a Jesus. Habitar em nós. Ele nos sela para a salvação, transformando-nos de dentro para fora, tornando-nos novas criaturas em Cristo.
Ele é a garantia de nossa herança eterna. Capacitar para o serviço. O Espírito concede dons espirituais a cada crente para a edificação da igreja: sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, discernimento de espíritos e muitos outros. Ele nos capacita para servirmos uns aos outros no corpo de Cristo. Guiar e ensinar. O Espírito Santo é o nosso guia e professor pessoal. Ele nos leva a toda a verdade, nos lembra das palavras de Jesus e nos guia em nossa vida diária, nos ajudando a discernir a vontade de Deus. Ele é o nosso consolador e auxiliador. Em momentos de dor, ele nos conforta. Em momentos de fraqueza, ele nos fortalece. E em momentos de dúvida, ele nos dá a certeza da presença de Deus. Conclusão. História do Espírito Santo é a história da manifestação ativa de Deus na criação, na vida de Jesus e na vida da Igreja. Ele não é uma figura secundária ou uma força abstrata. Ele é Deus. Ele é o fôlego que pairou sobre o caos, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos e a presença que habita em cada crente. A sua história não está completa, pois ele continua a atuar. O Espírito Santo está trabalhando hoje para convencer o mundo, para edificar a igreja e para preparar a noiva de Cristo para a sua vinda. A pergunta não é se ele está ativo, mas se estamos dispostos a nos entregar à sua guia. Qual momento da história do Espírito Santo mais te tocou? Deixe seu comentário e compartilhe a sua reflexão. Se este vídeo te abençoou e te trouxe uma nova compreensão, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história. Incrível! Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai te levar para as profundezas da palavra.